Amém. O, o Evangelho de Marcos, então, retomando o que nós já vimos, ele tem um objetivo que é apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Então essa temática vai percorrer o Evangelho todo. Outra grande temática é o discipulado. Tudo que acontece ali, ou acontece no Evangelho, visa também levar as pessoas a saber, a aprender como andar no caminho de Jesus. A palavra caminho aí, no nosso vocabulário, é o discipulado. Ele começa desde quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Antes de qualquer ato, qualquer fala de Jesus, é claro, ele inaugura dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós temos, na verdade, então, o início do Evangelho. Ele mostra Jesus chamando os seus discípulos. Chama 4 discípulos, depois vão sendo agregados outros. Esse grupo de discípulos tem um objetivo. Na verdade, Jesus está treinando essas pessoas para eles estabelecerem a base do seu ensino posterior. Jesus pensa além. Ou, em outras palavras, Jesus vê além da ressurreição, da morte e da ressurreição. Mas os discípulos ainda não. Os discípulos, eles precisam de tempo, eles precisam ser treinados, eles precisam ser exortados, às vezes até repreendidos, no sentido de aprender a andar com Jesus e conhecer Jesus. Então, para ficar de maneira mais simples, nós, olhando o Evangelho numa leitura reta, plana, nós vamos perceber que os textos são rápidos. O Evangelho é bem rápido. E o evangelista é rápido nos seus episódios, ele vai aparecendo um episódio atrás do outro. No entanto, o ensino grosso, o grande ensino de Jesus do reino, vai ser manifestado no capítulo 4, principalmente. Começa então com as parábolas de Jesus. Jesus conta uma série de parábolas, e os discípulos não entendem todas. Daí Jesus traz para o canto e explica estas parábolas para eles. Mas ao mesmo tempo vem acompanhada de uma reprimenda. Como vocês não conhecem a parábola? Vocês não entendem? Há sempre essa questão, vocês sabem, não estão percebendo? E assim por diante. Aqui, nesse trecho que nós estamos apresentando, capítulo 4, versículo 35 a 43, é uma nova sessão. Essa nova sessão, ela combina com a primeira sessão que nós vimos, eu até mostrei aqui, das controvérsias de Jesus. Esta nova sessão vai apresentar Jesus tendo autoridade e poder sobre a natureza, demônios, doenças e a morte. Na verdade, poderia ser até um pouco mais estendida, até o capítulo 6, versículo 6a. Nós vamos falar de relance esse texto. Agora, veja, quando dizemos natureza, essa é uma palavra estranha às Escrituras. Tá? Quando a gente diz assim, a natureza reflete o seu poder. Não é a natureza que reflete o poder de Deus, é a criação. Então, é uma distinção. Isso daí é uma distinção muito importante, porque nós somos levados a isso. Nossa cultura é assim. Natureza não tem sujeito. Criação tem. Então, é uma confissão já, quando nós dizemos a criação resplende, reflete o teu poder. Na verdade, nós já estamos dizendo, ela não é impessoal. Ela tem alguém sobre ela, alguém que é o sujeito dela. No caso, Javé, o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Essa é uma distinção. Pode ver que quando o apóstolo Paulo fala em Romanos sobre o gemer, ele não fala gemer da natureza, ele fala o gemer da criação. A criação geme, esperando a sua redenção. Então é bastante interessante e é importante colocar isso, porque às vezes falamos em natureza e pensamos nas coisas e não em nós. Porque em termos filosóficos, funciona da seguinte forma. O ser humano, ele é um ser humano técnico. Né? Quando nós falamos assim, a tecnologia está desenvolvendo, nós pensamos só em tecnologia de internet atualmente. E não é. Tecnologia é tudo. Quando o sujeito inventou o primeiro machado, a primeira enxada, isso era técnica. Quando ele inventou, por exemplo, o arado, isso é técnica, é arte. É técnica no sentido de que tudo começa a mudar. O ser humano é aquele que não tem uma camada externa como pelos ou peles, né, que enfrentam o frio.
ele precisa se esconder, fazer uma casa, né? Os animais não precisam disso. Eles têm tudo isso dentro do seu habitat. Então, começou-se a fazer uma distinção. O ser humano é o mais frágil, mas é o mais sábio, podemos dizer assim. Ele inventa, ele muda o seu local. O animal se adapta. Se ele não estiver no local que ele foi criado para aquilo, ele pode perecer. Por isso que há essas mudanças no nosso clima, no nosso mundo e assim por diante. Na verdade, é o ser humano que está mexendo naquilo que não era para mexer. Basta ver esse calor, essa secura que nós estamos aí. Nós estamos dizendo, é só um ciclo? Não, não é só um ciclo. Também tem a mão humana. Né? E como o Criador nos deu a tarefa de cuidar de tudo, nós também devemos cuidar. Isso faz parte até de uma pregação, de um direito, um dever daqueles que são reformados. Né? No Catecismo de Heidelberg, a pessoa tem a obrigação de uma vez por ano, no caso o pastor, pregar sobre a criação. Eu fico perguntando assim para nós, quantas vezes você ouviu uma pregação dominical sobre a criação? Eu tenho um amigo que pregou um dia disso, uma boa parte da igreja saiu, achando que ele era de esquerda. Ele pregou o texto bíblico e ficaram assim, discutindo se era ou não era. É uma perda de tempo isso. A Escritura é anterior a todas essas divisões nossas, a esses tipos de mudanças. Né? A tarefa continua, falar sobre a criação, cuidar. Nós somos chamados a cuidar. Bom, isso é simplesmente uma abordagem inicial. Então, vejamos lá, capítulo 4. Peço que os irmãos e irmãs abram a sua Bíblia no capítulo 4. Lembre-se que essa questão de capítulos e versículos, elas são elas são provisórias. Né? Eles não foram feitos ou divididos conforme um método, não. É mais por necessidade mesmo, assim, urgente. Então, na verdade, poderia-se dizer que o capítulo 5 deveria começar aqui no versículo 35, antes. Né? Por isso que a gente está dizendo do capítulo 4. Capítulo 4, 35, até os seguintes, até o versículo 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se grande, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tradução que eu li para os irmãos é da Nova Versão Internacional, não sei quantos aqui conhecem. É uma versão que coloca numa linguagem mais leve, né? Mais atualizada mesmo. Só que acaba errando em alguns momentos. Né? Veja, eu vou mostrar para vocês um aspecto de tradução aqui. Ele diz assim, no versículo, a tradução, né? Jesus pergunta para eles, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Veja, vocês, ele fala para os discípulos como vocês. Mas os discípulos, quando falam com Jesus, mestre, não te importas que morramos? Ou seja, aí faltou uma padronização. Ou você coloca tudo para você, ou você coloca tudo para tu. Tá? Esse jeito de traduzir, de não ter uma regra fixa, ou simplesmente é Jesus, então você tem que falar de maneira majestática, mas os discípulos não faziam isso. A linguagem era comum. Né? A tradução também é ou tu e sempre tu. Agora, você vai ter que falar você para Jesus. E aí eu acho que é um nó que dá um nó na cabeça dos tradutores brasileiros, porque isso aqui é no Brasil. Eles não conseguem dar conta do seu público. Né? Mas voltando aqui ao texto, veja, nós temos aqui os discípulos, então voltando para
Poderia voltar lá? A primeira tela. Então aqui, ó, nós temos esta estrutura. Marcos capítulo 4, versículo 35 e seguintes, né? Aqui nós temos houve um problema ali. Nós temos uma moldura narrativa, né? Essa moldura narrativa mostra o lugar, o ambiente que isso acontece. O texto diz, Jesus resolve passar para o outro lado do lago. Estão num barco. Não é o único barco, há outros barcos também. E nesse caminho há uma intrusão. Nesse caso aqui nós estamos falando do Marcos 4, relacionado com Marcos 1, 21 a 27. Há uma intrusão. Qual é a intrusão? A tempestade. Então o barco está indo bem, Jesus está dormindo. E o barco está enfrentando agora uma tempestade. Os discípulos ficam apavorados. Tá? E era para ficar apavorado mesmo, porque era uma tempestade que poderia levar à morte. Tá? Então, até o Rembrandt tem um quadro muito interessante disso, desse momento, é bem forte mesmo. Então, você tem aqui esse assunto que é a tempestade. E o outro é que os discípulos ficam desesperados. Tá? Eles estão desesperados. Então, isso é uma nota muito importante nessa interpretação. A outra é que pode levar à morte. A morte perpassa esse texto. É muito fácil morrer ali nessa situação. Tá? E aí tem a questão do temor também. O texto termina que eles ficaram atemorizados e perguntavam para Jesus, para eles, quem é este que até os ventos e as ondas, né? Que o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Essa pergunta tem a ver, em primeiro lugar, com a falta total, com a completude do conhecimento de quem é Jesus. Ainda eles não estão plenos do conhecimento, eles estão sendo trabalhados nesse sentido. Mas vem algumas coisas irônicas aqui, ou pelo menos uma, que é o seguinte, quem está com ele ali são pescadores profissionais, na maior parte. Tirando, acho que Levi e um outro lá, são pescadores profissionais. Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de homens. Quem é Jesus? Jesus é carpinteiro. Mais adiante vai dizer que a sua profissão era, quando ele chega em Nazaré, não é este o carpinteiro? Jesus é um carpinteiro. Esse negócio de água, né? Esse negócio de barco, de pesca, é com vocês. Eu sou carpinteiro. Né? Isso está nas entrelinhas. Então, ele dorme. É claro que ele dorme, ele está cansado. Mostra o dia de Jesus, imagina só. Eu fico pensando, se nós fôssemos cumulados com tudo aquilo que Jesus faz num dia, não sei se alguém conseguiria sobreviver plenamente. E nesse ponto há essa divisão de trabalho. Jesus dorme e os discípulos é que cuidam, só que eles não cuidam direito, eles não conseguem. Como é que eles vão ter domínio sobre isso que eles não têm? Então vem aí uma coisa muito interessante que é eles questionarem Jesus. Não te importas? Não te incomodas? Ou não, o Senhor não se incomoda com isso? O Senhor não vê que nós estamos aqui numa situação e o Senhor está dormindo? Aí outra ironia é que lá no jardim do Getsêmani, Jesus vai falar para os seus discípulos, vigiem e orem, e eles dormem. É interessante, eles estão cobrando alguma coisa que mais à frente eles não vão fazer. Eles vão dormir enquanto era a hora de vigiar. Então há uma ironia que aponta para o outro lado. E o que é mais impressionante aqui é que Jesus diz ao vento e ao mar, acalma-te, sossega. Esse acalma-te e sossega é a mesma linguagem que Jesus usou no primeiro exorcismo. Lá na sinagoga, um homem fica possesso, Jesus repreende e manda ele calar e sair do homem. Aqui é a mesma linguagem, né? Só que é muito maior. Ou seja, Jesus extrapola aquele pequeno momento ou a pequena conhecimento de exorcizar uma pessoa. Ele exorciza a natureza. Viu? Que a gente cai no mesmo pecado que a gente está dizendo. Exorciza a criação, o vento, o mar. Tá? Isso mostra uma autoridade enorme. Se você pegar um comentarista muito cético, ele vai dizer, ele está dizendo o seguinte, ó, calma, isso daqui a pouco passa.
Ou seja, o sujeito ele vê o texto, mas como ele não pode ir contra o texto, ele dá uma aliviada na interpretação. Ou seja, quando Jesus diz acalma-te, sossega, não vai ser total, espera um pouco, daqui a pouco para, o vento vai parar. Não, não é isso que Jesus fez. Jesus fez outra coisa. Jesus fez, cala-te, acalma-te. Acalmou. E isso é que provocou nos discípulos, então você tem o desespero da morte, você tem a morte, o desespero, e agora o temor. Às vezes nós somos assim, influenciados por um monte de coisa que a gente pensa, que qualquer maravilha que acontece, a gente fica cheio de alegria. Era para se esperar isso, mas os discípulos enchem-se de temor, porque o que eles acabam de ver é alguma coisa que foge ao seu entendimento. O seu entendimento é pequeno para isso. Como é que alguém tem capacidade de repreender vento e mar? É isso que está aí. Os pais da igreja foram percebendo que esse texto também diz, ela tem uma reserva desse sentido, esse texto tem uma reserva desse sentido, que extrapola no sentido de, a igreja é como se fosse um mar, um barquinho, num mar, suportando ondas e ventos que querem destruí-la. Mas Jesus está nesse barquinho. Jesus está nesse barco. Isso aí leva à nossa reflexão de que apesar das tormentas da vida, nós temos um Senhor que é superior, que é soberano, tem autoridade e poder sobre o vento e o mar. O segundo texto que nós vamos ter aí, o resultado é justamente mudou aqui. Aqui. O resultado é o temor e a pergunta. Aí vem o exorcismo em Gerasa. Não foi? Ah, tá. Exorcismo em Gerasa. Nós temos a moldura narrativa, vejamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Pode ser Gadarenos também, é uma outra possibilidade. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Nós temos essa moldura narrativa que é muito descritiva. O Evangelho de Marcos, quando comparado, por exemplo, com o Evangelho de Mateus, com o mesmo episódio, você percebe que Mateus é mais enxuto. Ele não dá esses detalhes todos. Marcos dá. Então há uma diferença. Marcos é mais detalhista em relação às curas e milagres que Jesus vai fazer. Então daqui para frente vai ser assim, vai ser muito detalhado, tá? Diferente de Mateus. E aqui por causa de Marcos a gente começa a ter um entendimento muito claro, uma compreensão mais clara do que esse homem vive. Veja, a morte mais uma vez aparece aí, a temática da morte. Onde? No caso, os sepulcros, o lugar onde não se habita, onde está a morte. Tá? Então ele é jogado, os sepulcros ficavam fora da cidade. Tá? A cidade que tem geralmente no meio da cidade assim, não combina com o mundo romano. No mundo antigo, os sepulcros ficam fora, o cemitério fica fora. Esse homem é tão violento que eles tentam amarrá-lo ou segurá-lo com correntes. Mas ele é tão forte que ele arrebenta essas correntes, ele se corta, ele vive lanhado de riscos, das cortes das próprias pedras. É um homem que assusta. Houve um missionário na África do Sul, chamado Erlon Estangen, que ele foi fazer missão entre as tribos, numa tribo africana. E ele já pregava, era reformado, pregava lá por muito tempo e não se convertiam as pessoas. As pessoas gostavam de algumas coisas que os cristãos faziam, mas não queriam certas coisas porque ainda era melhor ficar com a religião deles. E ele começou a pregar mais as escrituras, com mais incisão, sendo mais incisivo. E uma dessas vezes,
uma mulher que estava ali, olha, ele falou, Jesus é poderoso, Jesus liberta, coisas assim, pregação. E a mulher disse, Jesus faz isto? Faz. Então gostaria que o senhor fizesse, fosse lá em casa para orar pela minha filha. O que tem a sua filha? A minha filha está doente, ela precisa de uma solução, o senhor poderia ir lá? Eu vou, né? Disse que ele queria ver as pessoas convertidas e foi. Um homem branco, sul-africano, né, no caso, mas brancão, né, na tribo dos Zulus, eram Zulus. Aí quando ele estava chegando na casa, era mais longe do que ele pensava. A hora que ele desceu, ele viu uma garota de uns 15 anos amarrada com arames, numa pilastra. Ele disse, nossa, você não contou tudo. É mais ou menos assim, Marcos contou tudo, mas você não me contou toda a história. Daí ele chega, não, vieram aí, nós já estamos perdendo tudo, porque nós fazemos sacrifício para os deuses aí pararem, nós já perdemos o nosso rebanho, já perdemos isso e aquilo. E aqui tem a minha filha que está assim. Daí ele percebeu que ali não ia dar muito certo fazer. Ele levou para a casa do pai dele, deixou lá umas semanas para cuidar da moça. Só que a moça era totalmente possessa, ela quebrava tudo. Então, em uma semana de tanta tentativa de tentar expulsar, e a moça ficava na mesma situação, arrebentou todo o quarto que foi colocado à disposição e ela vivia numa imundícia ali. Ela voltou para sua casa, levaram de volta para casa e ele entrou numa crise. Ora, eu prego isso, tento fazer a coisa certa e não consigo, alguma coisa está errada. Né? Ou eu, ou o evangelho que eu prego. Aí ele resolveu fazer um período de oração, de jejum e oração, ele e o pessoal do seu grupo. E eram sábados, todos os sábados eles oravam, à tarde, do meio-dia até um pedaço da tarde, para rogar a Deus que desse poder, né? Desse poder naquele dia. E num desses dias, um do grupo disse assim, não vamos poder estar naquele horário, não poderia ser um pouco mais tarde? Acho que umas 2 da tarde. Ele disse, sim, pode. Fizeram às 2 da tarde, naquele barracão que eles estavam. Do lado havia uma quadra de tênis, que os políticos, os ricos, iam lá no sábado para jogar. Então, quando ele chegou com o grupo dele, entrou ali na igreja, e ele viu aquele pessoal lá de fora, ele ficou com vergonha. Porque eles oravam de joelhos, né? E ele ia se ajoelhar com os negros ali. E ele pensou, nossa, se eles virem, não vai ficar bom. Daí ele foi até a janela e foi fechar a janela para que eles não vissem, os de fora. E ele sentiu uma voz dizendo assim, se você fecha, eu fico de fora. E aí ele teve uma crise. E a crise dele era que ele era um racista. Não era um racista confessional que fala, mas ele tinha vergonha. E daí ele se quebrantou, começou a orar, chorou ali e começou a mudar a sua vida. Posteriormente, depois de tanto orarem, gastarem tempo, várias pessoas se converterem. Uma feiticeira veio e não sabia por que estava vindo ali, mas o que ela estava acontecendo com ela, sentia que tinha que ser salva. E quem podia falar disto, de salvação, era aquele missionário branquelo. Então, ela falou com ele, se converteu, houve uma transformação. Muita gente foi curada, muita gente foi liberta. E, posteriormente, ele perguntou assim, e aquela moça, será que se a gente for lá, daí alguém disse, ela já foi liberta. Sem necessidade de chegar até lá. Ou seja, às vezes a gente precisa ser quebrantados no nosso desespero, sentir a vergonha para depois a gente ser restaurado. Aqui nós temos uma situação mais ou menos assim. Nós temos um homem, Jesus está num território limítrofe, que é estrangeiro. Notem, por que é estrangeiro? Criam-se porcos. A própria narrativa vai falar que eles tinham muitos porcos ali. Então é gente gentia, pagã. Não tem a mesma fé. Tanto é que os discípulos podem ter sentido esse trauma. Nós vamos sair daqui e vamos para os gentios. Aqui nós estamos no lugar seguro. Olha o que acontece. Acontece esse problema do mar. Agora eles chegam ali, põem o pé e corre o homem, que traz medo para toda aquela vila. E ele se debruça diante do Senhor, diante de Jesus,
E diz o seguinte, versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Veja a confissão, é a mais clara que nós temos de Jesus, filho do Altíssimo. Tá? Ninguém ainda chega a essa conclusão, mas eles sabem. Rogo-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Aqui vem uma inversão. Jesus chega, o homem se... Aqui existe uma possibilidade desse homem ter um pouco de consciência ainda. Ele ainda tem uma certa consciência de alguma coisa que ele faz, mas nem tudo. Ele é totalmente alienado, quase totalmente alienado. Então ele se dobra e o Espírito se manifesta. E essa manifestação é expulsar Jesus. Veja, o Espírito tenta expulsar Jesus da região. Saia daqui, né? Esse conjura pelo nome e saia daqui. Eu sei quem é, sai daqui. Geralmente a gente vê o contrário, né? Assim, nesses canais de televisão. Então, aqui é um exorcismo ao contrário, mas porque Jesus já tinha dito para esse homem sair. E aí, então, há um embate, não é uma resolução única, como no primeiro exorcismo de Jesus. Aqui nós temos um grande problemão, uma grande necessidade. Então, Jesus então pergunta: qual é o seu nome? Aqui vem uma coisa muito interessante. Essa pergunta de Jesus, ele não faz sempre, não. Jesus não bate papo. Tá? Mas aqui ele faz essa pergunta porque o sujeito já contradisse Jesus e agora é a vez de Jesus. Há sempre essa relação. E ele pergunta o nome, mas o nome dele não é nome. Ainda que nós olhemos aqui legião, legião não é nome. Tá? São muitos. Ele não deu o nome. Ele deu o número, 6.000. Legião quer dizer isto, 6.120 cavaleiros. No exército romano era assim. Então era soldados e cavalaria. Então é muito forte, é muito mais forte do que a gente podia pensar. E diz que são muitos. Então, nessa controvérsia que ele tem aqui com o endemoniado, né? E ele implorava com insistência. Ele passa então da expulsão agora para a petição. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aí toda uma possibilidade, né? Mas a região ali é dominada por esse grupo. Só que Jesus, como na verdade Deus, em Jesus, lá no Antigo Testamento faz isso também. Né? Você tem, por exemplo, Elias. Esse é o caso mais interessante. Elias, ele com as suas orações fechou o céu. Né? E Baal não consegue fazer vir chuva. É muito interessante porque Baal, nessa região, do Antigo Testamento, é o Senhor das chuvas. É quem manda chuva, é quem manda jogar água para as colheitas. Então, o interesse do povo por Baal tem a ver com a sua necessidade, né? Ou seja, tem que colher. Então, o Baal, ele é o Deus das chuvas, das tormentas, mas ele não consegue fazer tormentas. Elias sai da sua região, vai para Tiro, e em Tiro ele sustenta uma mulher com as botijas de óleo e assim por diante. Né? Até ressuscita seu filho, a viúva. Então é muito interessante pelo seguinte, porque é território estrangeiro. Do ponto de vista dos povos do Antigo Testamento, um Deus não invade outro território. O Deus é daquele território, mas Javé é Senhor de tudo. Então ele invade e faz milagres até fora da geografia deles. Ou seja, a sua geografia é essa, você não faz milagres fora daqui. Mas Deus invade a outra e faz milagres lá. Ou seja, Deus é superior, Deus é o Senhor, nesse sentido. Aqui nós temos a mesma coisa. Jesus sai da sua zona de conforto e vai para essa região aí dos lagos, né, do lago, e que há outros povos. Ali você tem a Decápolis, 12 cidades gregas. Existiam 10 cidades gregas na Palestina. Você vê como o grego ele fazia migração, é como o gaúcho. Você tem gaúcho na Bahia, no Mato Grosso, tem essa característica é típica do gaúcho. E aqui então nós temos esse confronto. O confronto é bastante interessante porque eles não querem sair dali. Daí tem uma manada, eles se lembram da manada.
uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram. Veja só, a conversa é: sai daqui, não nos expulses daqui. Eles estão tentando negociar com Jesus. E a terceira: já que nos expulsa, expulsa para essa manada. Espíritos imundos combinam com animais imundos. E o texto diz: os demônios imploraram, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, veja, é permissão. Aqui você tem uma vontade permissiva. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Ficou sem porcos, os espíritos ficaram sem corpo, né? A redução é vitória do Senhor Jesus. Agora, notem, o que é interessante aqui é que a morte continua e leva para a manada que vai para o mar. Os espíritos que habitavam aquele homem eram tão horríveis, tão horrorosos, que provocou a morte imediata dos animais. Então você tem aqui o ser humano suportando esse tipo de coisa, alienação total. Total. Esse homem é liberto desses espíritos, né? E ele passa a sanidade. Da loucura ele passa para a sanidade. Quando eu era criança, eu lembro que fui visitar minha avó e havia um vizinho lá, um rapaz, que ele era colocado amarrado com corrente para não sair do quarto. E era totalmente alucinado. Aquilo foi tão marcante, mas era, na verdade, alguma coisa desse tipo. Tá? Era uma pessoa que não tinha mais domínio de si. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo, mais uma vez. Então você tem a morte, o homem desesperado e agora o medo. Em vez de provocar assim, nossa, que alegria, o homem que... Mas a questão do prejuízo econômico é maior. Então as pessoas pensam assim, nossa, o que é isso? Deu um nó na cabeça deles. E tem a questão do bolso. A questão do bolso é muito complicada. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Note, começa com os demônios que pedem para Jesus sair dali. Expulsam Jesus, mas Jesus não sai. Daí depois se tem os habitantes que viram um homem em perfeita sanidade, vestido, que não era assim o seu comum. Agora eles expulsam Jesus dali. Ó, saia daqui, não queremos você aqui. Então Jesus vai para essa região para ser expulso dessa região. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Essa é a relação natural. A pessoa liberta quer seguir Jesus. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então Jesus não permite que ele siga direto, mas diga, seja testemunha aqui. E aqui aquele homem que era um louco, que vivia entre os sepulcros, se torna um missionário. Tá? Em outras palavras, Jesus está dando uma outra chance para aquele povo se converter. E parece que isso vai acontecer. E todos ficavam admirados. É a preparação do local para uma pregação posterior. Aí vem o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Deixa eu ver, aqui é bem mais longo. Tá, esse daqui. Este caso é o caso do que a gente chama de intercalação. É uma intercalação que... Eu vou mostrar para vocês a técnica de Marcos. Veja aqui no versículo 21, 5:21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele.
Aí vem uma coisa bastante interessante. Versículo 35. Você pula desse versículo para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. É um episódio da cura da filha de Jairo. Mas Marcos faz o seguinte, ó, ele abre, expande e coloca aí a cura da mulher que tem uma hemorragia, ela é hemorrágica, né? Esse é uma técnica que Marcos vai usar várias vezes. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Veja, por exemplo, o capítulo 10, capítulo 11. Só vou mostrar onde está. Capítulo 11. Jesus está em Jerusalém, né? Ele, no versículo 12, capítulo 11, 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Não encontra nada, Jesus amaldiçoa a figueira. Entra em Jerusalém, expulsa os vendilhões do templo, e no versículo 20 diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Ou seja, começa com a figueira, purificação do templo, figueira. Ele faz essas três, isso se chama intercalação, é uma técnica de Marcos. Ele interpõe um texto ou um outro episódio. Ele está falando para nós que esses episódios se relacionam. No caso aqui, voltando da mulher, nós temos o caso do homem, né? O Jairo, que também está desesperado. Então, esse tema percorre esse trecho todo. Desespero. A morte está próxima, né? No caso, a morte da garota. Ela estava à beira da morte. E vem uma outra coisa bastante interessante quando aparece a mulher hemorrágica. Versículo 24b. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Há uma coisa interessante nesses dois textos, que é o seguinte: tanto a mulher como a menina tem alguma coisa a ver com 12 anos. A menina tem 12 anos e a mulher sofre há 12 anos. Tá? A menina é nova e a mulher há muito tempo está sofrendo. Quer dizer, 12 anos numa vida de uma pessoa que poderia viver 40, é muito tempo. Tá? Nós tendemos a olhar, às vezes, certos textos bíblicos, olhando para o nosso meio ambiente, a nossa cultura e mesmo a nossa perspectiva de vida, e olhamos para o texto e achamos que é a mesma coisa. As pessoas não viviam 70, 80, 90 anos. E essas pessoas eram recordes. As pessoas viviam 40. O apóstolo Paulo, quando escreve a Filemão, ele diz: e agora eu, o velho. Ele está se chamando de presbítero. O prísbis, ou seja, 50 anos. Então, o velho no mundo antigo já estava com 50 anos. 40 anos era limítrofe. Muitas vezes as pessoas, quem chegava a 40 anos era bastante tempo. Então, há uma expectativa de vida diferente da nossa. Essa mulher gastou 12 anos sofrendo com esse mal, indo de mal a pior. O que ela é? Ela é uma morta que anda. Tá? Se temos uma garota que 12 anos está quase encerrando a sua vida, aqui também nós temos uma mulher que já 12 anos estava morta, podemos dizer assim, em termos de expectativa de vida por causa da sua enfermidade. O Jairo, ele faz algumas coisas, né? Ele se prostra diante de Jesus, ele implora a Jesus e diz: minha filha está morrendo. É uma extrema necessidade. Quantos de nós aqui já não tivemos alguém assim que estava num limite de uma situação? O que gera um certo desespero, né? A doença, a morte, a dor, tudo isso gera não é normal. Ninguém é normal achando que isso daí é a vida, né? Então nós temos a mesma coisa. Essa mulher também tem essa questão. Só que ela, por causa talvez da sua situação, ela é uma pessoa que socialmente ela não é aceita. Temos que lembrar, nesse mundo antigo havia essa questão mesmo no Antigo Testamento havia muito isso, a questão de puro
impuro, imundo ou santo. Né? Nós temos essa questão que perpassa vários textos bíblicos. Nesse caso, ela, por causa dessa doença, ela era imunda. Você tem espírito imundo. E agora você tem uma mulher, por causa da sua doença, também é imunda. Ou seja, ela tem uma menstruação que não para, que é constante. Essa mulher deve ser pálida, deve ter fraqueza, possivelmente não tenha marido, coisas assim. Ela não pode viver socialmente, ela tem que se desligar, se afastar. Ela socialmente, economicamente, ela gasta tudo, ela não tem mais condições, ela está no limite da vida, ela está na morte já. Né? Então, é uma situação de desespero, mas também é uma situação de fé, porque ela, apesar de toda essa situação, ela pensa consigo mesma: se eu ao menos tocar na orla da sua veste, na barra da sua túnica. Ou seja, essa preocupação, esse pressentimento dela, que vai se fazer de fato material, né, é uma coisa interessante, porque a fé que ela tem capacita para ser curada. Né? Ela tem fé para ser curada. Veja que ela não duvida de que Jesus pode curar. Ela não diz assim: se tu podes alguma coisa, como diz um homem lá para frente, se podes alguma coisa, cura o meu filho. Esse tipo de petição não combina. Daí Jesus diz: se pode alguma coisa, tudo pode aquele que crê. Ou seja, aquilo que parece ser de Jesus, ele diz: não, isso é o seu problema. O meu problema não é poder, o seu problema é crer. Então, há uma relação aí de crer e poder. O homem que é curado lá da sua lepra, ele diz: se tu quiseres, há uma diferença, podes purificar-me. Então, notem, quando você diz assim: se tu quiseres, é a sua vontade, é a tua vontade. Podes, eu sei que podes. Né? A hora que o Senhor quiser. Então, e Jesus diz: quero, e cura o homem. Tá? Então, aqui a mulher sabe que Jesus é poderoso e que ele tem autoridade sobre a enfermidade. A questão é a questão cultural, social. Então, ela diz simplesmente assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Mas é muita gente. Então, bastou aquele gente apertando, assim, é como se fosse esses momentos que nós temos uma grande multidão, né, cercando uma pessoa importante. Ela de leve, em algum momento ali, ela consegue tocar no manto de Jesus. E Jesus sente, percebe. Então o texto diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Veja que Jesus é muito preciso. Né? A pergunta é quem, mas ele sabe que alguém tocou no manto. Responderam os seus discípulos. Os discípulos respondem o que é óbvio: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? É uma palavrinha boa dos discípulos também, né? Eles sabem ser assim, petulantes, né? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, mais uma vez o medo, notem, morte, desespero e medo. Agora, note que essa questão da prostração também, né? Jesus chega em Gerasa, o endemoniado se prostra. Jesus está indo aqui, já está voltando para as cidades. O pai da menina se prostra. Agora a mulher, depois de curada, se prostra. Tá? Então você tem essas características muito fortes. E daí Jesus declara: então lhe disse, de uma maneira muito mais doce: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. É uma declaração do que já aconteceu. Enquanto outros lugares Jesus diz e acontece, aqui acontece e Jesus diz. Né? Então essa situação é interrompida agora, porque volta à questão do Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. É gente que traz má notícia. Né? Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre.
consolo, né? Ele perdeu, pode ir para casa. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Mais uma vez o medo. Então você já teve a prostração, o desespero e o medo. Agora, se o desespero está aí, ele fica maior. Não tenha medo, tão somente creia. Todas essas partes, desde vamos dizer, desde o momento em que Jesus repreende a tempestade, o vento, há essa necessidade de crer que Ele é poderoso, que Ele pode. Em todas elas está essa questão da fé. Você não crê que Deus pode mudar essa situação? É isso que está nas entrelinhas. E daí diz assim, voltando aqui, né? Não fazendo o caso, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir-se de Jesus. Do choro vira gargalhada, talvez desespero. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse em aramaico: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Mais uma vez, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Fica difícil, né? Dizer assim, não diga nada a ninguém, pelo que está ali, testemunho vivo de que a menina está totalmente recuperada, totalmente na sua saúde. O que o texto está dizendo, então, é uma coisa muito forte, porque ele diz assim que você tem que manter a fé. A fé é trabalhada, ela pode oscilar. A fé, ela pode ter essa questão de oscilar. Às vezes nós estamos aqui numa baixa, mas nós temos que recuperar, desenvolver novamente. Sempre somos inquiridos, somos chamados a ter fé. Ter fé quando as coisas estão boas, fáceis, é fácil. Mas ter fé quando as coisas não parecem ter solução alguma, é mais difícil. Então, aquilo que parecia que era o fim, cabalmente, acabou. Né? Jesus está mostrando que não acaba aí, continua. Em 2016, 2017, eu morei em São Paulo, numa região bem distante do centro. Pegava 3 conduções para ir dar aula. Eu lembro de um aluno que conversava muito com ele, era de uma outra igreja, e ele falou assim: olha, eu gostaria que você fosse, eu morava perto da casa dele, eu gostaria que você fosse à igreja comigo. Nós vamos ter lá um cantor que vai dar o testemunho dele. E no caminho eu falei: eu vou. Né? No caminho, para aquele evento, ele me contou a respeito daquele moço, que não era tão moço assim. Ele disse que era um rapaz que quando criança, com poucas semanas de vida, ele teve uma parada cardíaca, respiratória, e era um nenê, e aí os pais estavam ali lamentando, e já tinham mandado comprar a urna mortuária. A criança era pequena, já tinha várias horas que estavam ali, já tinha morrido a criança, estava roxinha, já tinha perdido a cor, já tinha acontecido tudo. E daí um pastor, mas Senhor, chegou e falou assim para ele, para a mãe, né? Irmã, você acredita que o Senhor Jesus pode trazer de volta o espírito dessa criança? Ela disse que sim. E daí ele pôs a mão sobre a criança e orou e disse: Senhor, traz de volta o espírito dessa criança. A criança deu um gargarejo, um gargolejo, né? Começou a respirar. Lá com quase 40 anos estava cantando naquela igreja. Tá? Acho sensacional isso, porque a tendência da gente é ser cético. A tendência da gente é de pôr limites.
O problema que a igreja enfrentou na sua história é que agora a gente precisa ter limite para a fé. Chega a ser estranho isso. Você, como os fariseus faziam aqui, como fiscalização, você fiscalizar que tem que ter um certo procedimento, cair num certo padrão, ter uma certa possibilidade, senão não é. Vai falar para aquela mulher assim, não, isso não, a criança não estava morta. Ainda Jesus dá uma amainada aqui, né? Mas lá diz assim, não, a criança estava ainda com vigorzinho, né? Jesus viu isso. Esse tipo de resposta é boa só para quem responde desse jeito. Para a pessoa que está ali, ela sabe que na verdade o que é importante é que a filha dela, a filhinha dele, ou o filho de alguém, voltou à vida, né? E aí a gente sai dos prolegômenos, né? Então, o que nós olhamos nesse texto, ele tem a nos dizer? Que o discipulado envolve constância no sentido de aprender a dominar, aprender a superar os desesperos, porque Jesus é superior a isso, ele tem poder sobre isso. A outra coisa que nós temos que lembrar nesses textos é que a morte é vencida. Jesus tem domínio sobre a morte. Jesus supera a morte e dá a vida. E em terceiro lugar, nós temos que lembrar que somos chamados a ter fé. E a fé é comunitária. Na medida que nos reunimos, na medida em que nos exortamos mutuamente, nós somos alimentados, incentivados a ter fé. E isso vai mostrar muitas diferenças. Tá? Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Eu gostaria de abrir aí as perguntas dos irmãos, irmãs que quiserem. Ou alguma sugestão também, às vezes falar alguma coisa que acrescentasse ou quisesse dizer. Como que é? Uhum. Os dois textos se completam, né? Esse- é um pouco complicado você. É um pouco complicado, por exemplo, qual que é é muito interessante, porque é o seguinte, Jesus não é onipresente, né? Ele pode saber que haveria também essa, mas aí o texto não dá essa ideia, né? Não deixa assim, essa informação ele não nos dá. Então essa informação é posterior, a gente ajuda, simplesmente Jesus é onipotente, agora é onipresente. Mas aqui nós temos essas fronteiras culturais. Por exemplo, a pessoa que está com fluxo de sangue, a mulher que está no período de menstruação, nesse contexto, ela não pode tocar em ninguém. Qualquer fluido, seja muco, seja sangue, seja qualquer coisa que toque na outra pessoa, ela se torna impura. Isso vai ser mostrado no capítulo 7 de Marcos. Daí de lavar camas, vasos e as mãos, tudo tem a ver com impureza, né? Então, o fato dela tocar em Jesus, Jesus ficaria impuro, né? E acontece o contrário, né? Na verdade, o poder de Jesus é que purifica a mulher. E uma das possibilidades também do fato de que ele diz para ela que ele diz assim: quem me tocou? Esse quem me tocou é para revelar a mulher, é para mostrar que a mulher vai ser inserida nessa sociedade que ela estava retirada.
É. Aham. Devolver a humanidade dela, né? É. Entendi. O fato a importância de tocar a pessoa, né? Às vezes nós fazemos isso na igreja e fazemos o seguinte, ó, cumprimente seu irmão. Parece clichê, mas não é clichê. Na verdade, você está mostrando, eu estou aqui, você é vivo, você é um ser humano, eu estou abraçando você. Né? Ficou meio complicado depois da Covid, mas ainda dá para fazer isso. Né? Abraçar uma pessoa, cumprimentar, olhar nos olhos. Né? Olhar nos olhos da pessoa e dizer, olha, você... Como aconteceu no domingo passado, a troca eu não sabia muito como fazer aquilo, foi justamente com o Vadim, mas a ideia é muito boa. Ou seja, eu troco o cálice e digo, olha, você olha para mim, e eu olho para você e digo, ó, conte comigo. É isso. Uma vez, numa pregação, eu estava pregando era para pessoas moradores de rua. Né? Os moradores de rua são adictos, muitos deles são viciados em drogas, outros em álcool. Né? Alguns até têm casa, mas vivem também na rua. Né? E tinha um sujeito lá que ele estava desesperado, sabe? Desesperado. E eu não sei o que aconteceu, eu sei que tive a necessidade de abraçá-lo e fazer uma oração com ele. Tá? Ele chorou, estava muito alcoolizado, né? Estava destemperado mesmo. Eu abracei e eu voltei para casa fedendo a indigente. Né? É interessante isso, né? Porque é o que acontece, né? Se abraça, mas aquele homem, aquele dia, eu senti assim, olha, tem que orar com esse homem, tem que pôr as mãos sobre ele. Né? Depois eu tomo um banho, isso não é problema, né? Então, às vezes nós temos essas muralhas que precisam ser vencidas, e não é um negócio que você projeta para vencer. Surge a situação, você tem que fazer. Eu vi um filme, um vídeo pequeno, de uma missionária de Moçambique. Ela veio evangelizando o feiticeiro da localidade. E era um negócio muito, assim, agressivo, porque o homem estava com 2 ou 3 serpentes na mão, venenosas. Ali, mostrando, não era mágico. Era mágico nesse sentido, né? Ele era o feiticeiro mais temido da região. E a coisa foi tão forte que eles filmaram o homem estava lá com as serpentes. E ele já tinha sido picado várias vezes, perdeu um pedaço de dedo e ainda continuava fortão. E ela evangelizando aquele homem. E a mulher desse homem, que também fazia parte desses rituais, ela tinha lepra. E ela tinha perdido a maior parte dos dedos e coisas assim. Daí aparece a missionária, depois de ter evangelizado o marido, né? Ela evangeliza a mulher e abraça a mulher. Né? E ela ora com a mulher. Algumas semanas depois, os dois estavam sendo batizados por aquela missionária. Né? E foi muito interessante porque não é só fala. Foi filmado tudo ali, não tem, as pessoas não ganham para fazer aquele tipo de coisa, ficar com uma cobra e depois soltar a cobra e abraçar o evangelho. Né? Então, na verdade, são situações que fogem ao nosso controle, né? São posteriores, elas aparecem. Né? E iria aparecer isso para Jesus. Né? E os discípulos estão ali para aprender isto. Esse texto não é somente para os discípulos, é para quem lê também. Né? É isso que o Vadinho colocou, é para nós também. Né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? O costume de ter 2 ou 3 testemunhas para certos assuntos. Né? E ele escolhe
realmente essa escolha, predileção. Não sei se é por causa da pessoa, eu sei que Pedro, Tiago e João. João e Tiago falam alguma coisa. Tiago a gente nem sabe direito como ele é. Ele foi o primeiro a morrer. Né? Então, se a gente fosse levar, por exemplo, em conta que Atos, olhando para Atos dos Apóstolos seria o livro de ações apostólicas. Se a gente for buscar Tiago e buscar os outros, você não tem. Só tem Pedro, João e Paulo. Né? E mesmo João ali meio que desaparece ali da cena. Depois Paulo. Metade do texto é Paulo, metade é Pedro. Né? Então, notem que nossas categorizações, né, elas não encaixam muito nas Escrituras. É outro jeito de entender as coisas. Né? Eu acho que tem essa questão de ter testemunho, e parece que eles representam bem. Né? Quando Jesus vai ao monte, também são os três: Pedro, Tiago e João. E o Tiago e João queriam melhor ainda. Né? Eles queriam ficar um à direita e outro à esquerda. Né? Então também não significa que também são melhores né? Também são pecadores como os outros. Né? É que às vezes as falhas também aparecem aí. Né? Depois disso eles já somem. Né? Pode ver que a hora que eles falam isso, Jesus fala: espera aí, vocês querem isso? Vai acontecer isso com vocês, mas só metade disso. É o tipo de oração que a gente pede para Jesus, a gente precisa saber o que você está pedindo. Porque pode ser que ele responda, né? Eles pedem: olha, vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado e com o cálice que eu beberei? Podemos. Então vocês vão beber essa parte, mas ficar à direita e à esquerda é de Deus. É Deus que comanda. Então, pode acontecer isso, né? Mas é interessante isso, porque depois que acontece essa bronca, você não tem mais os três ali. Tá? No Evangelho de Marcos. Né? Ali vai ficar, o Pedro vai negar, vamos lembrar, Pedro vai negar, Judas vai trair, e os outros, desaparecer. Jesus vai ficar sozinho. Né? No Evangelho de Marcos não há ninguém mais, é só ele. Né? E parece assim, Jesus escolheu mal, né? Vamos dizer a verdade, né? O texto aqui um pouco antes diz assim: Jesus escolheu 12 para dar autoridade a esse. Mais tarde vai mostrar como eles têm autoridade. Mas você olhando no contexto todo, no livro todo, você diz: puxa vida, mas só picareta. Né? Você vai dizer: só picareta, nenhum ficou, um traiu, outro negou, queriam poder. E mesmo assim, Jesus trabalha com esses 12. 11 depois, né? O que saiu porque quis. Tá? Então não é que Jesus escolheu mal, escolheu, mas ele decidiu. Aí vem essa questão, né? Olha, Jesus escolheu, mas ele decidiu. Dá um nó na cabeça do presbiteriano, né? Porque está tudo certinho, né? Isso daí é linguagem teológica, né? Posterior e até filosófica. No dia a dia é diferente. Tá? A costura vem assim, posteriormente o teólogo vai contemplar tudo, mas aqui não, no momento você está. Não dá para falar tudo ainda. Né? Então é isso. Quando Jesus... Há uma pergunta, veio aí. Quando Jesus repreende vento e mar e aos elementos da criação, uma personificação apenas, ou espíritos iguais do gadareno que estavam atuando através do vento e mar? É aquela perguntinha espinhosa, né? Que você espera não responder, que venha, mas o Tony está aí, então veio. Né? Então, o que nós temos aí? Essa pergunta é pertinente. Em toda a tradição do Antigo Testamento, havia a luta de Deus com o caos. Pensava-se nisso. Né? O mal habita o mar. O mar é a fonte do mal, ali é dos espíritos maus. Então, você vai encontrar textos, salmos falando dessa luta, né, com seres primordiais, né, e que tem a ver com o mal. Então, sempre pensava nisto. Tanto é que você vai encontrar, por exemplo, o mar em Apocalipse, ó, quando diz assim: já não existe mais o mar. Ou seja, não existe mais separação entre nós. O mar separa, ele bloqueia. Mas aqui, há essa linguagem, essa intenção de entender, assim, talvez forças espirituais. Pode até haver. Mas mesmo havendo, ou não havendo, sendo impessoais ou pessoais, Jesus faz o exorcismo dessa criação. Tá?
Então, mesmo assim, Jesus é superior. Não é, você, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Muito ar seco, há uma perturbação na criação aí, né? Dizer que Deus não tem controle sobre isso? Tem. Tanto é que nós devemos orar e falar, Senhor, manda chuva para o nosso povo, manda chuva para o nosso país, porque Deus é superior. Você não vai ficar repreendendo vento aí, né? Por quê? Porque Deus repreende por você. Tá? Então, fica meio incerto, né? Eu acho que parece com exorcismo, mas os elementos talvez sejam superiores. Eu acho que são. Né? Ainda que, se algum espírito comanda algum vento, é porque Deus permitiu. Como em Apocalipse. Os anjos que seguravam os ventos lá. Né? Eles estão lá segurando, mas ainda está... Quando mostra que é anjo que está segurando, é porque Deus está controlando tudo. Então está sob o controle de Deus. Né? Acho que... Tá bom, né? Vamos fazer mais uma oração? Rogando a Deus a sua companhia. Pai Celeste, te damos graças por esse dia. Te damos graças por podermos abrir a Escritura e compartilhar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja com todos aqui, que tenham um bom domingo. Domingo na Tua presença, Senhor, em comunhão contigo. Aumenta e... faz crescer em nós a fé em Cristo Jesus, para glorificarmos o Teu santo nome. Em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz.